O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de refletir o Evangelho de hoje a partir da primeira leitura, isso é, unir as duas leituras e ler então, a partir da luz da primeira, ler o Evangelho de hoje. O Evangelho é conhecido nosso, é aquele Evangelho em que Jesus fala da indissolubilidade do matrimônio. Isto é, que o matrimônio ele é indissolúvel. E é interessante que nos tempos atuais, hoje em dia, as pessoas falam muitas vezes que, quantas vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas eu acho que a igreja deve rever esse ensinamento e deve liberar o divórcio." Eu até falei sobre isso no dia 22, por ocasião da festa da Cátedra de São Pedro. Pois bem, então as pessoas pensam que a igreja tem autoridade de mudar esse ensinamento que é de Jesus. Não é um ensinamento da igreja, é o ensinamento do próprio Cristo. E as pessoas dizem assim: "Ah, mas hoje isso, antigamente era compreensível falar de um casamento por toda a vida, mas hoje em dia já não dá mais para ensinar isso." Mas, meus irmãos, já na época de Jesus, ou melhor, antes mesmo do tempo de Jesus, este ensinamento já era difícil de ser acolhido. Que imagine, já no tempo de Moisés, muito tempo antes de Jesus, as pessoas, por causa da dureza do seu coração, já não queriam se submeter a este ensinamento. Imagine aqui, eles dizem assim, vamos ouvir de novo o Evangelho de hoje. Naquele tempo, as multidões se reuniram em torno de Jesus, e alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntando se era permitido ao homem se divorciar da sua mulher. Por que é que eles foram querendo pôr à prova Jesus? Porque eles sabiam que Jesus tinha um ensinamento diferente do de Moisés. Moisés havia permitido, Jesus não permitia. Então eles querem colocar Jesus como alguém contrário a Moisés, para assim diminuir a adesão do povo a Jesus. Olha, ele é contra Moisés. Então quem sabe muitos abandonariam Jesus por causa disso. Então eles vão e apresentam a situação. E Jesus então pergunta: "O que foi que Moisés vos ordenou?" E os fariseus
prontamente responderam: ele permitiu. Daram a carta de divórcio e despedi-la. E Jesus responde: Moisés permitiu, mas isso foi por causa da dureza do vosso coração. No princípio não foi assim. Deus não criou, Deus não uniu o homem e a mulher para depois separá-los. Deus criou o homem para a mulher, e o homem deixará. Jesus cita aqui o livro do Gênesis. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão a só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Então percebe aqui, meus irmãos, que já no tempo de Moisés existia uma dificuldade. Não é uma dificuldade que é, digamos, particularidade nossa, do homem moderno. A dureza de coração, infelizmente, é uma realidade já muito anterior. Então, já no tempo de Moisés, o divórcio era querido. E já ali no diálogo com Jesus, eles ficaram abismados de que Jesus não permitisse o divórcio. Meus irmãos, o matrimônio é uma aliança. É uma aliança que nós fazemos, que um homem faz com a mulher, que uma mulher faz com um homem e que ambos fazem com Deus. Isto é, o casamento já existia antes de Jesus, mas com Jesus, esta união do homem e da mulher, esta união foi elevada à dignidade de sacramento, de modo que quando um homem se casa com uma mulher, ele, fortificado pela graça de Deus, ele tem o objetivo de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, com o amor com que Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Derramando o seu sangue. E a mulher olha para o seu marido e ama o seu marido, vai se esforçar, fortificada pela graça de Deus, a amar o seu marido como a igreja ama o próprio Cristo. Então não é um amor simplesmente humano, uma realidade simplesmente imanente, mas é uma realidade sobrenatural, é uma aliança, e que, como toda aliança, requer perseverança. A primeira leitura de hoje, retirada do livro da carta de São Tiago, estamos aqui no capítulo 5, nos versículos 10 e 11, nós ouvimos: irmãos, tomai por modelo o sofrimento e firmeza, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que tinham uma aliança com Deus, pois bem, o sofrimento e a firmeza deles deve ser modelo para nós. Ora, aqui nós podemos aplicar a tudo. Nós podemos aplicar à vida sacerdotal, nós podemos aplicar ao nosso relacionamento com Deus, a nossa aliança com Deus, mas vamos aqui aplicar ao matrimônio, já que eu disse que iria ler o Evangelho a partir da luz desta primeira leitura. Pois bem, a aliança de um homem e de uma mulher deve então estar fundada neste exemplo dos profetas. Então esta aliança requer este amor, requer esta paciência, requer este sofrimento, requer esta renúncia de si mesmo, renúncia dos seus egoísmos, renúncia da sua própria vontade, porque se não houver isso, se não houver essa predisposição a se unir a Jesus Cristo no sofrimento, carregando a sua cruz, ninguém estará apto para viver qualquer tipo de aliança, muito menos o matrimônio. Então, uma pessoa que entra no matrimônio, ela sabe que ela vai entrar nesta vida de aprendizado de amor, porque o amor é uma realidade que se aprende, e se aprende na perseverança, na cotidianidade, no dia a dia,
na renúncia de cada dia, no sacrifício de cada dia, por amor a Cristo. Não é por amor àquela pessoa, porque muitas vezes o seu marido não merecerá o seu amor. Muitas vezes a sua esposa não merecerá o seu amor. Mas lembra que o casal que se casa, o homem e a mulher que se casam no Senhor, que se casam na igreja, eles são chamados e fortificados pela força do sacramento, eles são chamados a viver no relacionamento mútuo o amor de Cristo pela igreja e o amor da igreja por Cristo. Então é esta a vocação matrimonial. Então, mas continua aqui, São Tiago, versículo 10: irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. São bem-aventurados os que perseveraram. Na Sagrada Escritura, nós encontramos a seguinte afirmação: serão salvos os que nunca pecaram? Não, não é isso o que diz a Sagrada Escritura. Serão salvos os que devolverem o dízimo? Não, não é isso o que a Sagrada Escritura diz. Serão salvos os que perseverarem até o fim. Serão salvos os que perseverarem até o fim. Então quer dizer, nós precisamos pedir a Deus o dom da fortaleza que nos capacita a perseverar. Repito, eu estou aqui falando sobre o matrimônio, mas eu poderia aplicar a todo e qualquer aspecto da nossa vida cristã. Sem perseverança, sem espírito de renúncia, de sacrifício, como é que nós iremos viver a nossa aliança com Deus? E sempre sabendo, meus santos, que o nosso amor às criaturas é sempre uma resposta ao amor de Deus para conosco. Isto é, quando você ama, você esposa, com seu marido que é um traste, que é insuportável, crê em Deus Pai, né? Que é insuportável, que é um traste, que é ingrato, que é grosso, que é indiferente, que é o cão. Você que ama o seu marido, você ama porque Cristo ama você, não obstante você ser um traste, indiferente, infiel, uma diaba. Você sabe que você não presta, e nosso Senhor ama você. Então, ora, se Deus me ama assim, eu preciso também assim amar o meu irmão, amar o meu próximo. E quem mais próximo de você do que o seu marido, do que a sua esposa, com quem você é uma só carne? Ouça o salmo de hoje. O salmo de hoje é belíssimo para ser lido à luz desta realidade. A antífona é: o Senhor é indulgente e favorável conosco, comigo. Não leia este salmo pensando noutra pessoa. O Senhor é indulgente e favorável comigo, misericórdia. Se o Senhor me tratasse segundo os meus merecimentos e as minhas obras, perdido eu estaria. Então, como é então que eu quero tratar a minha irmã, a minha esposa, ou a esposa vai dizer o meu marido, segundo os merecimentos dele? O caminho não é esse, porque não é esse o caminho seguido por Deus para comigo. Então, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Isto é, Overlan, não se esqueça dos favores de Deus. Não se esqueça de como Deus é bom com você. Não se esqueça de que Ele tem te perdoado muito. E isso deve gerar no meu peito um coração bom, que queira também perdoar, ser generoso, compassivo, paciente. E assim como Deus é perseverante em me amar,
Eu preciso ser perseverante no amor para com aqueles que Deus coloca no meu caminho. E para um marido e uma esposa, quem mais presente no seu caminho do que aquele com quem você foi feita uma só carne. Mas continua o Salmo: pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade, enfermidade que nós nos causamos a nós mesmos com os nossos pecados. Pois Ele cura toda a tua enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor, olha, isso aqui, posso ser ruinzinho? Isso aqui é próprio para as mulheres. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Ele não fica repetindo as suas queixas, fica ali repetindo e relembrando aquilo que o seu marido fez de errado. Tem marido assim também, mas é uma característica. Nosso Senhor não é assim. Ele perdoa. Ele não fica, imagine se nosso Senhor ficasse repetindo os pecados que eu já cometi, crê em Deus Pai, eu não teria sossego, eu sequer dormiria. Ele não fica repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Então, ora, se Deus é assim comigo, diz o marido, eu quero ser assim com a minha esposa. Se Deus é assim comigo, diz a esposa, eu quero ser assim com meu marido. Se a aliança de Deus comigo é assim, a aliança que eu tenho com meu marido, a aliança que eu tenho com a minha esposa, há de ser assim também. Por isso eu me alimento com a sua palavra e com seu corpo, sangue, alma e divindade, para que a graça recebida no sacramento esteja sempre viva em mim e eu possa viver a fidelidade deste amor. Meus irmãos, peçamos a Deus um amor generoso assim. E é claro, aqui você vai aplicar ao seu vizinho, à sua vizinha, aos seus irmãos, aos seus pais, aos seus filhos, aos seus padres, aos seus paroquianos. É claro que isso se estenderá e expandirá a todos, mas eu quis de uma maneira principal aplicar ao casamento, já que este é o tema proposto para nós no Evangelho de hoje. Que Deus nos conceda a graça de amar verdadeiramente, que Deus nos conceda a graça de progredir e aprender cada vez mais a amar, para que este amor se manifeste nas nossas relações, nas nossas amizades, mas principalmente nas nossas famílias, que infelizmente se destroem com tanta facilidade por falta de um amor verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.